Eu gostaria de passar a fala para a Giovana agora. Oi. Bom, gente, eu sou a Giovana, doutoranda da USP. Agora eu estou trabalhando com tradução, mas essa aqui é um recorte da minha pesquisa de mestrado. Ela está disponível no repositório de teses da PUC, para quem tiver interesse depois em ver a pesquisa inteira, porque eu fiz um recorte bem rapidinho, por questão do tempo. Eu vou tratar um pouco dos dragões na literatura e no cinema para crianças, nas narrativas para criança no geral, né? Eu observei uma tendência, claro que não é uma regra, mas é uma tendência, e vim trazer ela aqui para vocês. Então, antes de eu passar o slide, eu queria que vocês todos imaginassem um dragão bem clássico, assim. O que é o dragão clássico na cabeça de vocês? Provavelmente é alguma coisa parecida com isso daqui, né? Um bicho grandão, 4 patas ou 2, dependendo, não vamos entrar nessa discussão. Mas escama, chifre, ele provavelmente cospe fogo, alguns cospem gelo, mas é essa criatura, né? Magnífica, gigante. E aí, quando a gente passa principalmente para a parte visual, vamos pensar agora no cinema, para crianças, a gente tem dragões assim. Né? Essa primeira imagem à esquerda é o Toothless, o Banguela brincando com a grama dos dragões, que é a catnip deles. E aí a gente tem o Falcor, que tem essa carinha de cachorro, né? Foi adaptado para o cinema com uma cara de cachorro. E do lado tem o Pete, do Pete's Dragon, buscando um graveto, igualzinho um cachorro. Então a gente já começa aqui a perceber que tem uma tendência de transformar os dragões quando eles passam para narrativas de criança, tem uma tendência em transformar aquela imagem clássica que a gente tem do dragão europeu, né? Falando aqui sempre do dragão europeu. Eu fui querer entender no meu mestrado por que isso estava acontecendo, né? E o primeiro motivo é que se a gente pega esse cara e esses caras, né? A transformação se deu principalmente na questão de que ele é menos ameaçador. E isso partindo do princípio que eu estudei no meu mestrado, de associação do dragão com a natureza, com a nossa relação com a natureza, a gente tem que isso daqui hoje em dia não é mais uma ameaça para a gente. Na verdade, a gente olha para essa imagem e a gente acha bonito, né? Tem até aquela ideia nostálgica da falta da natureza, a relação com a natureza. Então, a natureza em si passou a ser menos amedrontadora. Por outro lado, a gente também tem a questão de que o dragão é um compilado desses animais aqui, né? Ele é um réptil, ele é escamoso, ele tem aquelas pupilas de cobra, e esses bichos, a não ser que você seja como eu, que adora essas coisinhas fofas, acha eles lindos, maravilhosos e quer dar um beijinho na testa de cada um, a maior parte das pessoas acha eles assustadores, né? São criaturas que causam medo para muitas pessoas. Inclusive, muitos dos nossos monstros da literatura, da mitologia, partem desses animais, né? Tem, inclusive da aranha, a gente estava falando agora de pouco dos répteis, o morcego associado com o vampiro, né? Então, se você tem animais que causam medo, criaturas que causam medo, a hora que você vai passar para as crianças, principalmente na tendência atual, né, você dá uma amenizada nessa situação. E como que essa amenizada está sendo feita? Vamos pegar o Falcor, que é o dragão da história sem fim, que é aquele que tem cara de cachorro, lá no outro slide. Aquela cara de cachorro é do filme e ele foi baseado no livro do Michael Ende, que a descrição dele é assim. Longo e gracioso corpo, com escamas rosas e brancas. Seus dentes afiados, sua crina espessa, abundante, e as franjas em sua cauda e membros. Os olhos em sua cabeça de leão brilhavam vermelho rubi. Bom, o que ele está descrevendo aqui, né? Se a gente for parar para imaginar esse dragão que ele está descrevendo no livro, a gente tem mais ou menos isso aqui, né? É um priminho do dragão chinês. Esse é o dragão chinês clássico, que tem essa descrição, esse corpo alongado, ele voa sem asas, é o dragão oriental. E aí, no livro, ele tem um espaço muito maior do que o filme, né? Então, essa parte reptiliana, essa parte dele, ela é amenizada com a forma como ele vai construindo a narrativa, né? Ele tem mais espaço para construir a personalidade do Falcor, e então no livro é amenizado durante a narrativa. Quando isso foi passado para o filme, que primeiro a parte visual pega bastante, né? E eles deram uma amenizada ainda maior porque eles não tinham esse espaço que tinha no livro. Então, o que aconteceu com o Falcor no filme? Ele virou um dragão Golden Retriever desgrenhado. Palavras do diretor de efeitos especiais do filme.
Ele tem pelinho, ele gosta de coçadinha atrás da orelha, ele é essa coisinha fofa aí, peludinha, né? Ele perdeu muito da característica do dragão oriental que ele tinha no livro. E aí, falando do Falcor, porque ele é um excelente exemplo, mas será que foi ele que começou isso? Não, não foi ele que começou isso. Essa tendência de associar dragões com bichinhos mais fofinhos é bem antiga na literatura para crianças. Inclusive, um dos primeiros livros que eu consegui chegar que tem dragões para crianças é o Reluctant Dragon. Ele foi publicado como um capítulo, na verdade, do Dream Days, do Kenneth Grahame, que é o mesmo autor do The Wind in the Willows. E nesse livro, quando ele é para crianças, né, e quando o personagem menino aparece, chega perto do dragão, a descrição do dragão é essa. Conforme o garoto se aproximava, ele podia ouvir a besta ronronando com uma alegre regularidade. Vivendo e aprendendo, ele disse para si mesmo. Nenhum dos meus livros me diz que os dragões ronronavam. Então a gente tem, mais uma vez, um dragão que é mais fofinho, um dragão que ronrona que nem um gatinho. E na ilustração original do E.H. Shepard, que é esse dessa capa que eu coloquei aqui, ele tem bigodinho de gato, ele tem essa orelhinha mais fofinha, ele também já perde um pouco daquela característica de réptil. Aí no ano seguinte, Edith Nesbit publicou The Book of Dragons. Essa é a capa da edição que vai sair por agora, pela Wish. E o Book of Dragons, eles são várias narrativas de dragões, tem os dragões mais reptilianos, tem várias formas de dragão, e em uma das narrativas a gente tem isso daqui. Ele, o dragão, piscou os olhos, como um gato faz ao sol, e se chacoalhou. E a última de suas escamas caiu, e, junto com elas, as asas. E ele ficou se parecendo com um gato muito, muito grande. E daquele dia em diante ficou cada vez mais e mais peludo. E ele foi o começo de todos os gatos. Gente, é maravilhoso a gente pensar que os gatos já foram dragões um dia. Eu tenho certeza que os meus foram. Mas então, mais uma vez, a gente tem a associação do dragão com um bichinho fofinho, né? Esse ele se transforma completamente num gatinho. Aí a gente dá um salto de mais de 100 anos para ver como que isso está acontecendo hoje. E essa tendência continua. Essas associações com os pets, digamos assim, continua atualmente. Então, How to Train Your Dragon, que eu acho que para criança é um dos livros que tem dragão que foi mais vendido, mais difundido, né, da Cressida Cowell. O livro é bem diferente do filme, só para deixar claro para quem não leu o livro. É bem, bem diferente mesmo. E no livro, o teste que os vikings têm que passar, os meninos vikings têm que passar para se tornar guerreiros, né? A iniciação deles para a idade adulta, é que eles têm que capturar um dragão e treinar esse dragão. Então, eles têm que treinar esse dragão para fazer coisas como pescar e atender comandos, como vai, fica, busca, senta. Ou seja, o dragão é um cachorrinho para eles, né? Inclusive o Hiccup discute, o Hiccup é o soluço. Ele discute com o pai, porque ele quer que o Toothless durma na cama com ele. E o pai, não, lugar de dragão não é na cama. Quem já teve cachorro na infância sabe bem como que é essa discussão, né? E ao longo do livro, a descrição dos dragões, principalmente essas espécies que são treinadas pelos vikings, eles sempre são comparados com cachorros. Quando ela vai descrever o tamanho, né? Ela compara, porque tal dragão era do tamanho de um labrador, mas o Hiccup era do tamanho de um Ash Highland Terrier, que é aquele cachorrinho pequenininho do Ig, quem é velho lembra da internet Ig, é aquele cachorrinho do Ig. Então, sempre essa comparação com o pet, né? E o livro inteiro, ele trata de uma forma, né, desse tratamento que os meninos dispensam ao dragão, a discussão dele pega muito em cima da discussão que é feita hoje em dia dentro do testamento positivo para cachorros. Porque o livro, o Hiccup, quando ele vai treinar o dragão dele, a única base que ele tem é um livro, que é o How to Train Your Dragon, que tem uma página e fala, para treinar o seu dragão, você tem que gritar com ele. Em letras garrafais, assim, esse é o livro que ele tem para basear. E o Hiccup é o menino do adestramento positivo. Ele, poxa, mas eu não posso conversar com o meu dragão? Eu não posso mimar o meu dragão? Não posso dar petisco para o meu dragão? Então, a obra inteira é parte dessa premissa, assim, que está em alta hoje em dia na parte de comportamento animal também, ele traz, né? Isso falando do primeiro, daí a série avança mais para outros lados. Nos filmes, que começou em 2010, ainda tem série acontecendo, né? Mas o primeiro filme foi de 2010, mudaram um pouco a história, né?
para quem não conhece, falando rapidamente, o teste de iniciação viking do filme é matar um dragão, não é treinar um dragão, apesar de terem mantido o título. E o Hiccup, ele encontra esse dragão que era para ser o dragão mais feroz, que é o Fúria da Noite. E em vez dele matar, ele fala: não, não consegui matar ele, porque eu vi nele muito de mim mesmo. Eu não vi diferença entre eu e ele. Eu não consegui matar ele. E ele se torna amigo desse dragão. Então, ao invés dos vikings matarem dragões, eles passam a criar os dragões. Começam a ter os dragões como auxiliares, né? Então eles ajudam como montaria, eles ajudam dentro de casa e se tornam animais domésticos. E aí, para quem viu o filme e tem gatos, principalmente se você tiver um gato preto, você com certeza percebeu que o Toothless é um gato. Porque, e não é à toa, é porque ele foi inspirado no gato do supervisor de animação, o Gabe Hordus. Inclusive, essa cena que tem aqui no pôster, que é a cena em que eles se conectam pela primeira vez, né? O Hiccup coloca a mão e o Toothless vai e coloca o focinho. Ela foi inspirada numa cena que aconteceu de verdade com o Gabe Hordus. Ele estava com um gato que ele tinha adotado, e quem já adotou um gato sabe, nas primeiras semanas eles ficam muito assustados com tudo, né? Com o ambiente novo. E o Gabe, ele fez exatamente isso. Ele colocou a mão um dia, né? Colocou assim a mãozinha, e o gatinho dele veio e fez isso. E aí ele transportou isso para o filme. Além disso, os gatos do How to Train Your Dragon adoram agradinhos no queixo, eles gostam de perseguir luz. Tem uma cena que eles estão perseguindo uma lanterna, assim, como se fosse um laser. Eles reagem a catnip, que é aquela cena que eu coloquei antes, né? Que é a grama dos dragões no filme. Tem garras retráteis. E toda a linguagem corporal deles é associada à linguagem felina, né? Inclusive as orelhinhas deles, que na verdade eu não sei nem se aquilo é uma orelha ou se é um chifre, mas aquilo lá faz a função de orelha do gato, né? Então, quando ele tá bravo é para trás, ansioso para frente, igualzinho um gato. E aí, com todas essas questões, né, a gente vai observando uma tendência muito grande nas narrativas para criança de associar os dragões a animais domésticos, né, principalmente cães e gatos, fazer essa aproximação com o mundo da criança, né, tirar aquelas associações que poderiam causar medo dos répteis, dos animais perigosos, tirar aquela associação dos animais que as pessoas costumam achar perigosos e trazer para esses animais fofinhos, esses animais bonitinhos que a gente tem dentro de casa. E com isso a gente pode pensar, poxa, mas será que a gente domesticou os dragões? Então vamos pensar o que a gente considera domesticação, né? Pegando o exemplo dos cachorros, que é o animal que é o maior exemplo da domesticação que a gente tem. Os cachorros foram domesticados porque eles estavam por perto, né? Eles foram chegando, vendo que os homens. A gente já era muito bom em produzir lixo desde aquela época, então eles viam o nosso lixo, eles começaram a chegar perto para comer do nosso lixo, né? Os lobos. E o homem percebeu a utilidade de ter aqueles animais por perto e foi selecionando por milhares de anos as características que ele queria. Por isso que a gente tem hoje várias raças de cachorro, né? Foram seleções de características que o homem queria para determinado fim. E o que aconteceu com os dragões? Né? Se a gente pega lá os dragões mais antigos, a gente pega Tiamat, a gente pega Leviatã, aqueles monstros gigantescos, e a gente pega os dragões de agora, né? A gente tem o Dragonflight aqui da Anne McCaffrey, que são os primeiros cavaleiros de dragões. A gente tem os dragões do Martin, que são usados em guerra para fins humanos, do Eragon, que também é um cavaleiro de dragão. O que aconteceu com esses dragões? Puxa, o homem percebeu a utilidade de ter os dragões por perto e selecionou por milhares de anos as características desejadas. Então aconteceu desse ponto de vista, né? Os cachorros que começaram como lobo, inimigo do homem, se tornaram hoje os nossos cachorros usados para fins humanos. Aconteceu coisa semelhante com os dragões. Começaram com os nossos inimigos e foram selecionados e hoje são usados para fins humanos nas nossas narrativas. Mas, por outro lado, principalmente na literatura infantil e nas narrativas, né, considerando o cinema também, a gente tem isso aqui, né? Esse daqui é a música do Pete's Dragon, a música tema do Pete's Dragon. Go north, with wings on your feet. E daí ela vai relatando, e o final, aquela partezinha da música que repete: Look all around and you see, deep in the forest, their dragons will be. O que acontece nas narrativas de dragões hoje? O lugar deles é deep in the forest. Inclusive as narrativas que trazem eles para dentro de casa, que trazem as crianças que tem esse uso do dragão, digamos assim,
o final sempre é esse dragão livre, é esse dragão solto no ambiente dele. Então, na verdade, o dragão não foi necessariamente domesticado. A gente selecionou, mas a gente chegou numa parte que a gente percebeu, poxa, mas o lugar dele não é com a gente. O lugar dele é lá na natureza. E se a gente for transpor isso para nossa relação com a natureza hoje, fica uma mensagem muito bonita, né? O lugar, a gente tem que aprender a respeitar aquilo, aquela beleza, aquela magnificência do dragão no lugar dela, a natureza no lugar dela, né? E agora o último slide tem um spoiler para quem não viu How to Train Your Dragon no último, mas é só uma imagem, tá? Que é o do How to Train Your Dragon, né? Que são os dragões livres, os dragões naquele ambiente deles, essa imagem que a literatura, que as narrativas infantis estão passando para a gente hoje, que é uma imagem linda, mas que a gente tem que lembrar que não é só para as crianças, né? Esse respeito à natureza, esse permitir que ela seja livre no ambiente dela. E é isso. Muito bom, Gi. Amei.